são livros da década de 80, 90. Esse aqui, o tema dele é eleição, também no momento agora, né, trabalhando na eleição com as crianças. E esse aqui fala da questão das diferenças, da aceitação das diferenças. Também um bom tema de trabalho com as crianças. Boa noite, meu nome é Thaís. Eu escrevo mais na área fantástica. Esse livro é o primeiro de uma série. A intenção no momento é que seja uma trilogia, mas tudo é própria das histórias. Gosto de trabalhar mais com um público mais juvenil, apesar de que essa história aqui ela já pega algumas temáticas um pouco mais adultas. Dá para puxar algumas questões, tem gente que chegou a ver e conseguiu fazer a relação com algumas questões mais filosóficas, questão familiar. Eu gosto muito de usar isso, colocar umas referências assim nas coisas que eu escrevo, buscar coisas do dia a dia. Tanto esse livro é fantasia urbana, é uma história que se passa aqui em BH, mesmo que misturada com elementos fantásticos. Eu sou programadora, trabalho com desenvolvimento de sistema para cooperativas, então, faz bem diferença, e também estudo música, arte. Boa noite, eu sou Poliana, também sou psicopedagoga, sou atriz e sou roteirista também. Os meus livros são O Enigma da Espada e Juca, que é um livro de contos, né, sobre o povo trabalhador brasileiro. Esse livro, O Enigma da Espada, é um livro voltado para o público juvenil. Eu pensei assim, quando eu era adolescente, eu detestava ler. Porque se eu tinha que ler esse livro de escola, esse livro chato, enjoado, eu não gostava. Achava que não gostava. Até que o professor mandou ler uma das coleções vagabundas, não sei se vocês conhecem, todo mundo conhece. E eu fiquei apaixonada, eu disse, nossa, eu amo ler. Aí depois eu comecei a devorar os livros. E esse meu livro aqui é bem naquele estilo mesmo, muito mistério, muito suspense. E eu procurei fazer um livro não muito grosso, bem fino, com uma história envolvente que pega o leitor do início ao fim. Porque nas feiras que eu participo, todo mundo pega e fala assim, legal, seu livro não é daqueles grossos aqui. Eu pensei que não gosta de ler. Para pegar isso aqui e tomar gosto de ler. E eu acho muito legal, as pessoas voltam depois da feira, mandam mensagem no Facebook falando que amou o livro, que gostou, que leu em 2 horas. Então, para mim já valeu a pena. E esse livro aqui é uma peça de teatro, não sei se você já conhece, chama Minha Nada Mora Vida de Pobre, que estava em cartaz há pouco tempo, vai até voltar, que é sobre esse livro de contos. O ator reuniu todos os contos, né? Eu fiz o roteiro e ele encenou essa peça. É isso. Boa noite. Meu nome é Edilson. Vamos chamar de LED, porque o Edilson é meio esquisito mesmo. Acho que na escola eu nunca sofri bullying, né? Acho que no meu tempo, né? Eu sou meio velho já, não tinha esse nome de bullying, né? Sempre terminou. E acho que o maior bullying foi em casa mesmo, com o meu mais velho chama Wagner, né? Meu mais velho chama Wagner, então é um negócio meio esquisito. Mas eu nunca fui desencarnado nesse negócio. Eu também sou formado em computação, tenho mestrado em telecomunicações e MBA em gestão de estratégia de negócio. Eu escrevo mais ou menos uns 7 anos. Nos últimos 3 anos aí, a jornada é tentar melhorar cada vez mais o escrito, tentando roteirizar livros, tentando trazer coisas sobre heróis, sobre mitos, e usar menos advérbios nos textos, esse tipo de coisa, que engrandece mais o texto e fazem ficar mais parte dele. Meu livro é esse aqui, é o Portais. Eu lancei 2 livros já, o Portais e o Começo não está aqui. Eu contava com o Samuel, mas ele me prestou o livro aqui na biblioteca. O Portais ele acabou também. Essa é a 2ª edição do Portais. As 2 edições estão esgotadas, na verdade. Eu tenho alguns livros desses que eu guardei para eventos mesmo, para escolas, duas escolas que nós já adotaram o livro. Assim, é muito bom. E é um livro de aventura. Eu escrevo romance e aventura, um pouco fantástico também, as aventuras. E Portais é exatamente um conjunto de situações que começa em Ouro Preto e termina em Praga, no leste europeu. Então, assim, para quem quiser ler um livro, todo capítulo acontece uma coisa, como se tivesse inserido dentro de um filme mesmo, e que onde tem romance, tem muito humor, tem aventura, tem enigmas que precisam ser quebrados, e é Portais. E uma coisa que é legal,
que quis falar aqui, a parte da tentação. E a vivência que a gente tem, a gente acaba levando para aqui no livro. Então, assim, tem livros aqui voltados para essa área de tecnologia, então, assim, o livro fica muito embasado, é mais fácil do escritor escrever dessa forma. E não fica chato, então é muito legal através dos dois lados. Então, para quem está buscando uma aventura, seja um livro de visão torta. Boa noite, meu nome é Samuel, eu sou anfitrião aqui do espaço, eu trabalho aqui na biblioteca como mediador de leitura, sou formado em letras, sou também contador de histórias e dessas histórias, algumas eu criava. E o Medalhão e a Adaga é fruto de uma dessas histórias. É uma história de fantasia que conta sobre um menino que perde os pais quando muito novo, ele estava com 7 anos quando os seus pais são assassinados. Ele vive num ambiente rural, digamos, num mundo paralelo ao nosso, não é numa região da nossa, digamos, a gente pode dizer, da nossa história, da nossa geografia. Isso, ele vive num reino chamado Gorgórdia e ele é obrigado a crescer sozinho, vive como pastor de ovelhas, sem saber que ele tem 2 objetos que dão dicas sobre quem ele é. E esses objetos são o medalhão e a adaga que ele em todos faz. Então, através desses objetos, ele encontra uma pessoa e essa pessoa apresenta um livro e nesse livro há uma missão que ele tem que cumprir. Só que ela vem toda rimada. O livro fala com ele e aí vem toda rimada e depois ele não lembra mais, ele lembra só de algumas palavras. E aí ele precisa tentar descobrir que missão é essa, o que ele tem que fazer. Então, é uma história. Aí ele vai, viaja, atravessa florestas mal assombradas, enfrenta gigantes, acaba encontrando uns bárbaros barulhentos, dragões. Então, a história tem todo um desenvolvimento de peripécias. Não é a minha primeira publicação, mas é o primeiro livro, digamos, livro solo. Eu publiquei quando criança, primeira vez, eu tinha 10 anos, quando eu criei uma história chamada A Grande Guerra, uma guerra de insetos. Eu não gosto de mostrar muito porque, tem muito tempo também. Tinha 10 anos? Não. Tem muito tempo. Pois é. Gente, é quase um pergaminho. É quase um papiro. É a pena. Então, mas depois de muito tempo, eu voltei a publicar, mas no caso ainda dando os primeiros passos da publicação profissional, eu entrei numa antologia de contos e crônicas chamada Entre Linhas. E nessa mesma época eu entrei num concurso chamado Prêmio Surinfo de Mini Contos. Eu fui selecionado e aí tive meu texto publicado nesse livro. Tive o texto Ocaso, publicado na coletânea Entre Linhas 2, Contos e Crônicas. E aí eu, fui animando, né? Aí em seguida eu publiquei em 2 livros, um chamado Quimeras e outro chamado Névoa. Névoa era a coletânea de terror e o Quimeras era a coletânea de histórias fantásticas. Todos esses pela editora Andros, né? No caso, o Entre Linhas, o Quimera e o Névoa. E por último, quando eu já estava perto de lançar o Medalhão e a Adaga, eu publiquei também outra coletânea de histórias de suspense e terror, que é o Mentes Inquietas, também pela editora Andros. E depois, quase um ano depois do lançamento do Medalhão e a Adaga, no dia 30 de agosto, eu lancei Patos Selvagens, que é uma história mais para o público, digamos, pré-adolescente, criança e pré-adolescente, né? O pessoal a partir da 4ª série, na verdade 5º ano, né? Acho que 4ª série. Então, esse é o público-alvo do livro Patos Selvagens. Não significa que ele não possa ser lido para o público adulto. Eu tenho encontrado muitos leitores na faixa dos 60, 50 anos e alguns leitores também na faixa dos 12, 13 anos. Isso me alegra muito quando o livro consegue agradar
um leitor de 60 anos e um leitor de 12. Então é isso. Então, na verdade, é muito bom. Mas cabe uma continuação dessa história. Esse é o problema. Estou comentando aqui. Não, o problema é que diz Samuel que está escrevendo a continuação, mas só tem o final pronto. Nossa. Nós estamos esperando. O pior que é assim mesmo. Gente, eu sou Carla e... Bom, meus livros, meu primeiro livro de coragem de publicar, que é o Vale de Lá, porque eu sou professora de Bíblia desde... não falar não. Então, eu sempre gostei muito da história de Israel. Eu gosto de ler, eu lia muito ficção histórica, Bernard Cornwell, ou mesmo a história inglesa, né? Que as pessoas, o que é uma ficção histórica? Quando a pessoa conta a história real, o que aconteceu mesmo naquele país, usando uma ficção, uma história inventada. Então as duas histórias vão paralelo ali, você vai entendendo a história real, ao mesmo tempo que vai viajando ali no romance com o personagem inventado. E eu sempre pensava, poxa, a história de Davi é tão bacana, a história de Israel é tão legal, e ninguém conta essa história, era um livro que eu queria ler. Aí, por fim, quando eu fiquei grande, falei, então vamos escrever mesmo. Aí foi aí que nasceu o Vale de Lá, que é a história do rei Davi, desde que tudo começou, a forma como ele começou, né, como que Israel se tornou o maior exército da terra e tal. Então, o Vale é isso, é a história de Israel contada de uma forma romântica. Tem a história que tem um romance lá que você vai acompanhando e aí você vai entendendo, se desenrolar. O Vale é o livro 1, estou lançando agora pela editora nova, a continuação, que é o Bosque Gerete. E o pessoal falou, pelo amor de Deus, tinha outro nome? Não tinha, gente, mas não estou, a graça é a gente poder fazer isso, né? São, na verdade, os lugares que foram importantes para Davi, né? O Vale de Lá é o lugar onde ele matou Golias, etc. Então aí vai a história se desenrolar. Esse outro livro, Semeadores de Contenda, é um livro mais devocional, é um livro que fala sobre sentimentos que às vezes a gente tem e ninguém nos ensina como lidar com eles. Inveja, gratidão, etc. Não tem nada a ver com romance, é um livro bem autoajuda mesmo, bem devocional. E o tema é pesado, mas a gente tenta abordar de uma forma mais doce, mais sutil, como Terlix. E aí vai. Então, aí essa paixão aí pela literatura vem levando a gente para alguns rios que a gente vai encontrando outras pessoas nadando, né? E se ajudando, e se completando para a gente fazer. Meu sonho é ter aqui em Minas Gerais um grupo forte de autores brasileiros, que a literatura brasileira seja expressiva e conhecida, né? Então eu já vejo até aqui o meu agradecimento a todos vocês que estão aqui, né, que vieram, que estão nos prestigiando, né, de estar aqui dando atenção para a gente nesse sentido. Depois dessa fala, eu queria dar a oportunidade ainda para os meus amigos de colocarem para vocês como eles publicaram. Porque tem gente que se autopublica e tem pessoas que vêm nesse tipo de evento porque, na verdade, tem autor ali sentado e pensando como que eu faço para colocar minha poesia, para publicar meu livro. E eu acho que é importante a gente contar como que a gente conseguiu publicar, qual autor, qual caminho a gente foi. Né? Tem as pessoas mais tecnológicas que vão pelo lado teste, tem gente que ele mesmo de xerox distribui. Então, enquanto os autores vão falar isso para vocês, depois que eles falarem isso, nós vamos ter um momento de responder as perguntas. E tem gente que é muito tímido para perguntar publicamente aqui. Então, se quiser escrever a pergunta, só pedir às meninas. Cadê? Foi ali buscar o teu apelido, né? Aí você pede um papelzinho, uma